Olá pessoal, hoje estamos aqui para mais uma edição, para a quarta edição do Busologia Macapá Podcast Conexão Transporte. Nessa quarta edição vamos falar sobre as notícias mais quentinhas que saíram agora nessa semana, neste início de semana, aliás, de dezembro, a última semana deste mês de dezembro. E já temos notícias que vão movimentar o transporte público de Macapá. A primeira notícia, que não é tão importante assim, mas que eu quero falar sobre, é que a Expresso Macapá reformou mais um ônibus da sua frota. Agora foi o 91468. E por incrível que pareça, ela reformou um ônibus que estava todo acabado. Ela conseguiu reformar um ônibus que não tinha mais esperança de rodar por causa da carenagem toda solta, aquelas guias de ônibus para se segurar toda cheia de tétano, toda enferrujada. A Expresso Macapá conseguiu reviver um ônibus sucateado e botar ele em operação. Só que existe um porém. Na traseira dele, no para-choque traseiro dele, tem a logomarca da Volkswagen. Mas esse ônibus na verdade é Volvo. É Volvo B270F Euro 5. Ou seja, ela reformou o ônibus para no final botar ela reformou o ônibus para no final botar, eu acho que nem reformaram, botaram uma traseira nova no 68 de um ônibus Volkswagen, de chassi Volkswagen. Aí nem tiraram o adesivo de lá. Mas, enfim, é isso. A Express conseguiu reformar. E vamos ver agora qual vai ser os próximos ônibus que a Expresso Macapá irá reformar e irá botar em operação. Eu espero, na minha opinião, que seja o 66, 67 e 69. E 65 eu acho, né? Que eu acho que faz parte dos ônibus quase sucateados da Expresso, os ônibus encartidos. Mas eu espero muito que seja um desses ônibus o próximo a ser reformado, porque a Expresso está reformando muito ônibus recentemente, desde ano passado até agora. Vide o ônibus da Penélope Charmosa, que foi repintada de branco, agora sim com o padrão da empresa, com a pintura padrão da empresa. Vamos mais uma vez falando de Macapá, agora da nova Macapá, a mobilidade humana, nova Macapá. Eu recebi uma mensagem, acho que foi encaminhada de ontem. Foi ontem que foi enviada a mensagem em algum dos grupos, ou eu não sei se foi o parceiro, um dos nossos parceiros busólogos, ou foi alguém. Mas o Renascer foi pra garagem, tá? Eu recebi essa mensagem nos grupos no grupo de busologia privado que eu participo. Renascer voltou pra garagem, era entre umas 7 e 8 horas mais ou menos. E o que isso significa? Você pode me perguntar. É simples. Estamos nos aproximando no final de mês de fevereiro, mês do carnaval. Todo mundo curtindo aí as festas. E podemos, não é 100% de certeza, mas podemos presenciar de novo a falta de combustível para os ônibus da Nova Macapá. Porque todo mês, não importa o que acontece, todo mês a Nova Macapá está mandando o ônibus de volta, todo fim de mês mandando um ônibus de volta para a garagem no final do expediente, na parte da noite até, porque não tem combustível, óleo diesel suficiente para operar ônibus no fim do mês. Falta verba no fim do mês. E olha, eu acho que nesse mês de fevereiro, acho que não vai ser igual não, quer dizer, não vai ser diferente. Vai ser exatamente igual que acontece todo santo fim de mês com a Nova Macapá. E de algum jeito ela consegue se ressuscitar aí de uma possível crise várias e várias vezes. Então não se preocupe, não estranhe caso os ônibus da Nova Macapá forem para a garagem, principalmente nesse final de mês. Agora falando mais sobre a Nova Macapá, ela criou recentemente, ontem, uma nova linha, na verdade foi anteontem, ela criou uma nova linha de ônibus chamada IP Novo Horizonte Garden. O porquê? Eu não sei. O IP já tem as linhas Mestre Oscar IP Centro, Mestre Oscar IP São Camilo, eu acho. Só é essa linha principal de duas variações. Fora o acesso ao bairro Novo Horizonte, que tem o Pedrinhas Novo Horizonte também. Já tem a linha do Pedrinho. Tem bastante ônibus, aliás. Ainda mais criaram essa linha junto com Garden, via Garden.
Aí, cara, eu não entendo completamente como é a Nova Macapá, às vezes. Ela cria linhas muito nada a ver, sabe? Muito sem sentido. Como é que um ônibus vai fazer a linha do IP? Vai partir de lá do terminal de Pedrinhas ou do terminal do IP. No caso, supondo que é o terminal do Pedrinhas. Ele vai sair de lá do Pedrinhas, vai lá pra longe, no conjunto Mestre Oscar, no, no bairro do IP, na verdade, né? Acho que é na Zona Norte o bairro do IP. Ele vai lá pra Zona Norte, aí depois ele volta pra contornar a Garden pra voltar em Pedrinhas, onde suponhamos que seja o terminal. Essa linha não faz sentido nenhum. Totalmente desnecessário, na minha opinião, essa linha. Totalmente desnecessário. E só acrescentou mais uma linha para fazer conexão com o IP, com Novo Horizonte e principalmente com o Amapá Garden. Vem tanta linha com o Amapá Garden também no letreiro que parece até exagero, mas enfim. Ela criou, tá aí rodando em operação. Eu nem sei que ônibus que estão operando essa linha, mas eu não acredito que seja 2 ou 3 ônibus. Não é Macapá, né, rapaziada? Agora vamos para a notícia mais comentada desde o início da semana, que foi ontem. No caso, esse aqui o de hoje é dia 25, essa edição feita no dia 25. Ontem, dia 24 de fevereiro, às 9h30, tivemos um anúncio aqui da Diário Oficial. Eu fui saber pelo Instagram, porque o pessoal, meus parceiros busólogos, compartilharam o link da postagem desse Instagram. Eu não sei, eu acho que era do mesmo Diário do Amapá mesmo, do Instagram, que postou a manchete dizendo: CETEMAC fará audiência pública para licitação no transporte coletivo. Mais uma licitação, né? Mas vamos lá. Informação do diretor-presidente da companhia, João Mendonça, foi dada em meio à reclamação sobre a demora de ônibus para o bairro Infraero. Eu soube pelo Instagram que compartilharam no WhatsApp, mas eu tô lendo aqui no Google, no site oficial do Diário do Amapá, escrito pelo Douglas Lins. Como exigência para a realização do processo licitatório para o transporte coletivo de Macapá, a CETEMAC fará audiência pública dia 12 de março, próximo provavelmente ao plenário da Câmara Municipal de Macapá. Então, salve essa data, dia 12 de março. Falta só, não, 3, né? Falta 3 dias para acabar fevereiro, aliás, que fevereiro acaba no dia 28. Falta 3 dias para fevereiro acabar e para a gente entrar no mês de março. Lembre-se, dia 12. Eu quero acompanhar essa audiência pública de qualquer jeito, porque, bom, é uma licitação, né, que envolve o mundo, a bolha do transporte público de Macapá. E eu queria falar mais sobre aqui. A informação foi dada pela manhã nesta terça-feira, 24, pelo diretor-presidente da CETEMAC, João Mendonça, no programa Luiz Melo Entrevista, na Diário FM 90,9. Para você que acompanha a rádio aí, já está sabendo. Ao ser indagado sobre o problema de demora de ônibus para o bairro Infraero, aqui não foi especificado se era Infraero 1 ou Infraero 2. Mas eu acredito que seja no bairro Infraero 1, nos bairros Infraero 1 e 2. Eu acredito que seja isso, porque são bairros distantes também. Mendonça reconheceu que às vezes a demora no transporte coletivo em razão da frota não subir totalmente a demanda de passageiros, mas que a CETEMAC trabalha para regularizar a situação através da providência licitatória. Aqui a declaração oficial dele disse que ainda pela manhã iria à Câmara conversar com o presidente vereador pelo Pedro da Lua para a sessão do plenário da casa às 14 horas da tarde do dia 2 de março. Então, outra parte aqui que seria importante ressaltar para as pessoas já ficarem sabendo. O diretor-presidente da CETEMAC, no caso o Mendonça, acha que o transporte coletivo que passará a funcionar à luz da licitação pública, vamos ver, né, será normalizado, pois os vencedores terão o compromisso de ter ônibus suficiente para atender o universo dos passageiros da capital. Universo, né? Não sei porquê, mas tá aí. Eu vou falar a minha opinião sobre isso. Eu não sei se pode parecer polêmico, mas só não sei mesmo. Só não sei. Mas é o seguinte: já houve várias licitações de transporte público na cidade de Macapá. Muita licitação. Eu não duvido de que essa licitação não vai dar em nada. Mas vamos esperar até dia 12 de março para acompanhar isso de perto. Mas, enfim, são essas notícias que eu queria falar. Dito isso, muito obrigado por me acompanhar. Espero que você tenha gostado desse episódio do podcast. E até mais. Até a próxima edição do Busologia Macapá Podcast Conexão Transporte.